aí, companheiros? Nesse vídeo nós vamos realizar a leitura de Números 11 e 12. Moisés havia salvado o povo do Egito e eles estavam vagando à procura da terra prometida, Canaã. Aqui, 11:4. Números 11:4. E o populucho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolinhas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Aqui vemos que o povo começou a sentir falta do Egito, da comida, porque nos acampamentos eles só comiam a maná, que era uma espécie de sementinha que caía do céu à noite, em volta do acampamento, e de manhã, de dia, eles saíam e recolhiam para comer. E alguns deles começaram a sentir falta, que no Egito eles comiam manjares muito melhores que aqueles de graça, e começaram a reclamar. Aqui em 10, no versículo 10, então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandamente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Aqui vemos que Deus ficou muito irritado com a atitude dessas pessoas que estavam reclamando, sentindo falta de Israel. E Moisés, que estava preocupado porque não estava conseguindo lidar com todas essas pessoas ao mesmo tempo, e perguntou a Deus por que ele tinha que levar tudo aquilo sozinho. Aqui nos versículos seguintes, no 16, disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabe serem anciões e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da consagração, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo: Santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que vos saia pelos narizes, até que vos enfeitizais dela. Porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: Por que saíamos do Egito? Aqui Deus ajuda Moisés, dizendo para que ele escolha 70 anciões, 70 homens que ele ache digno de ajudar ele com os israelitas, e que ele daria parte do espírito que ele concedeu a Moisés a essas pessoas para que eles ajudassem no trabalho de Moisés. E ainda disse para que Moisés falasse para as pessoas que, já que elas estavam tanto pedindo carne, que elas teriam, não para alguns dias, mas um mês inteiro, até que elas enjoassem de carne. No versículo 31, então soprou um vento do Senhor e trouxe cordinizes do mar, e espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, e ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Estava ainda a carne entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Aqui, Deus deu a carne que eles estavam pedindo. Soprou um vento muito forte e caiu pilhas de carne em volta do acampamento. Mas ao mesmo tempo, Deus lançou uma praga sobre eles. E essa praga matou muita gente. Quando eles saíram dessa cidade, eles a nomearam com o nome que significa Sepultura dos Desejos, porque naquele lugar morreram as pessoas que desejaram voltar ao Egito, às comidas do Egito. Aqui no capítulo 12, Miriam e Arão ficaram falando mal de Moisés, reclamando que Deus só falava por ele e não pelas outras pessoas. Então Deus ouviu tudo e chamou os dois para conversar. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda.
Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em minha visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, porque ele vê a forma do Senhor, como, pois, não tementes falar contra o meu servo, contra Moisés. E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Deus ficou irritado com eles, porque eles estavam criticando um servo que para ele era muito fiel, o homem mais fiel do acampamento, que ele concedeu para cuidar de todo o povo dele. Então Deus se retirou, tirou sua presença. Como vemos que a nuvem saiu, a nuvem significava a presença de Deus. E quando Deus saiu de perto, Miriam se encontrou doente e apareceu várias feridas na pele dela. Então os dois se arrependeram dos pecados que cometeram e pediram para Moisés orar para Deus para que retirassem deles aquele castigo. Moisés orou e Deus disse que tiraria, mas Miriam deveria ficar do lado de fora do acampamento durante 7 dias. E assim aconteceu. Bom, essa foi a leitura. Não se esqueçam de fazer a leitura completa aí nas suas casas, porque a gente só está resumindo os textos para ficar mais fácil de entender. E façam as lições certinho.